E aí, gente de Deus, tudo bem? Na bênção, já estamos aqui novamente na nossa fronteira. Estamos aqui dentro do nosso carro. Passei lá em Campo Grande e aí o Bruno tava rindo. Rapaz, tô acompanhando lá teus vídeos, você grava dentro do carro lá. Mas aqui, ó a zoada ali, passa os carros ali, se eu gravar ali fora, fica zoadeira. Bom, gente, eu quero fazer esse vídeo aqui, um informativo do nosso trabalho e respondendo uma pergunta que me fazem constantemente. Eu já estive em reuniões e nessa reunião o pessoal me faz a mesma pergunta, né? E eu vou falar sobre isso aqui. Por que nós não trabalhamos com igrejas? Por que eu não pego o material que nós temos e nós entregamos para as igrejas, né? Então, a acusação que me acusa simplesmente assim, na lata, assim. A acusação é que eu tenho algo contra os pastores. Mas você não pode ter esse pensamento contra os pastores. Irmão, eu não tenho um pensamento contra os pastores, tá? Afinal de contas, eu também sou um pastor, eu também estou pastoreando, né? Então, às vezes tem evangelista que vem querer falar dos pastores. Eu falei, irmão, você já pastoreou alguma vez? Não, então não pastorei. Então, infelizmente é assim. Então, cada um vai ficando na sua área. Mas muito tempo eu trabalhei na área pastoral. Hoje, novamente, estamos na área pastoral. Muitos anos também trabalhando na área evangelística, só com evangelista. Então, o que muitas vezes a gente vai tendo durante a caminhada é a experiência de entender como é que trabalha um, de como trabalha outro, a mentalidade de um, a mentalidade de outro. E uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é o seguinte, que é muito difícil quem sempre trabalhou na área evangelística compreender um pouco a visão pastoral, tá? Por isso que tem um pouco de choque. E muito difícil quem tem uma visão pastoral compreender a visão evangelística. Então acaba se chocando muito. Tem que, assim, procurar compreender o ministério do outro, a carga que Deus coloca sobre cada um, né? E o evangelista, ele tem uma carga diferente sobre si. O evangelista que eu falo não é aquele consagrado, não é aquele que está ali na igreja, que é quase um pastor, fica um copastor ali. Não é, né? O evangelista que eu falo, eu estou falando de qualquer irmão, é aquele irmão que tem a carga sobre ele, que sente de estar indo pro hospital, tá indo pro presídio, tá na rua, tá fazendo trabalho. Esse é o evangelista, tá bom? Então, amado, que eu estou falando, né? Então, assim, nós temos trabalhado bastante tempo e uma das coisas que nós aprendemos é que receber o material evangelístico e simplesmente sair distribuindo nas igrejas não vai funcionar. Muitos dos líderes vão chegar e falar, glória a Deus, amém, uma bênção, e vai querer encher o carro dele de literatura, mas não vai fazer o trabalho, tá? E aí eu poderia citar aqui uma série de problemas que nós já temos tido. Uma vez eu estava numa reunião e alguém falou assim para mim, mas você não pode fechar a porta para todo mundo só porque você teve problema com 2 ou 3. E aí eu falei para ele, não, irmão, a questão é que não é que eu tenho problema com 2 ou 3. É que, na verdade, apenas 2 ou 3 me acerta. O restante, quase todo mundo erra. Erra de forma grotesca, né? A gente não quer deixar esse material parado, o material é deixado parado. A gente não quer perder esse material, ou seja, deixar no chão, deixar num lugar onde pode molhar. Normalmente eles não estão nem aí, sabe? Deixa lá no depósito. Fica lá no depósito, daqui a pouco mofa tudo, o material fica parado, fica num lugar, tem goteira, então nem aí, molha tudo, então nem aí para nada, entendeu? E aí você vai vendo os problemas. Eu poderia fazer um vídeo aqui de meia hora aqui, só contando das loucuras que eu já vi, de perca do material, até por causa disso aí. Então, a gente foi coletando essas informações, muito tempo a gente teve dor de cabeça. Quando nós começamos a trabalhar aqui no Paraguai, em 98, a gente teve esse foco, né? Vamos envolver as igrejas, vamos dar material para as igrejas. Entrava em contato com o pastor, mandava material para o pastor. A gente não tinha a vivência do ambiente evangelístico, dos evangelistas. Então a gente aprendeu só esse ambiente pastoral. Então vamos entrar, o pastor está lá na igreja, lá na cidade tal, e a gente manda para lá, entra em contato com tudo que é de igreja ali naquela cidade, coloca 10 caixas numa igreja, 10 caixas em outra, 15 caixas na igreja, blá, 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 e eles vão fazer o trabalho. O problema é que não fazem. Você manda 10 caixas, utiliza 2 caixas, o restante fica parado.
tá? E pô, o material fica parado, vai passando o tempo, daqui a pouco começa a mofar, o bicho começa a pegar, e aí começa a ter problema, tá bom? E isso não acontece quando a gente faz com o evangelista. Você pega 10 caixas, coloca na mão do evangelista, ele vai lá, ó. Porque o evangelista, ele não faz o trabalho porque eu dou o material. O evangelista, ele já está fazendo o trabalho, tá? Vou repetir isso aqui para ver se entra na cabeça. O evangelista de verdade, ele não faz o trabalho porque eu dei o material. O evangelista de verdade, ele já está fazendo o trabalho. Então, normalmente ele está ali fazendo o trabalho e tendo dificuldade para conseguir material, comprar folheto, comprar livreto, não tem acesso e ele vai, mas está fazendo. Então, quando eu dou o material para esse evangelista, ele vai fazer muito mais. E ele vai ter a capacidade de envolver mais gente, né? E isso a gente vê a mobilização nisso aqui. Isso aqui é o que acontece, a mobilização. Às vezes o evangelista está anos ali trabalhando, ele, mais 2, 3 irmãozinhos, com pouco recurso, e batendo cabeça, e fazendo trabalho, evangelizando, e pega um dinheirinho ali, vai lá, compra quantos folhetos simplesinho, blá. Daqui a pouco, quando ele começa a receber uma quantidade grande, sabe qual é a primeira coisa que o evangelista faz? Além de alcançar muitos mais lugares, ele consegue mobilizar o pessoal da igreja dele que está parado. Ele normalmente tem uma igreja, né? Então ele vai lá na igreja dele e mobiliza a tropa lá que está lá parada. Ele começa, vamos lá, pessoal, tem um folheto, tem um irmão que está mandando folheto, papapá. E daqui a pouco aquele irmãozinho está parado, que não prega, que não fala, mas começa a sair com a literatura, daqui a pouco ele começa a se empolgar. Existe uma mobilização. Há uma mobilização, é uma atitude que a gente vê muitas vezes em muitos lugares. Então, amados, isso acontece. Olha só, compartilhando aqui uma informação, né? Isso é bom a gente falar, né? Na Bolívia, nós tivemos uma situação bastante interessante. A gente começou a dar 50 caixas, tínhamos evangelistas na cidade, isso foi em Cochabamba. Nós começamos a identificar os evangelistas em pontos diferentes. Era uma cidade de 1.600.000, né, com as cidades ao redor, então bastante gente. Então o que nós fizemos? Nós identificamos o evangelista de uma ponta, de outra ponta, de outra ponta, de outra ponta, e nós começamos a dar 50 caixas para cada uma. Esse evangelista, ele tinha contato com outros evangelistas e ele munia. Todo mundo dava informação para a gente, funcionando normal o trabalho. Aquele irmão que ia para o presídio, para o hospital, recebia o material, fazia o trabalho, passava informação tranquilo, feliz da vida. Recebia feliz, fazia o trabalho, tirava fotozinha do trabalho que estava fazendo, mandava, e todo mundo observando. Um dia, o coordenador falou assim, pastor, vou entregar para missionário, tal, um brasileiro. Entregou 50 caixas, falei, irmão, tem cuidado, porque isso aí não é um evangelista. E aí pode dar problema. Pegou a caixa, com poucos dias depois, reportou que acabou o material. Não deu informação, desapareceu com as 50 caixas, e a gente não sabia o que a gente faz. A gente foi atrás, não queria dar informação. E ficou sério e não queria, por quê? Porque a gente tinha falado, não sai entregando nas igrejas. E foi isso que fez, pegou 50 caixas e entregou. 10 para uma, 10 para outra, 10 para outra, acabou. Questão de dias, sei lá, 3 dias depois, 4 dias depois, manda mensagem dizendo que acabou o material e queria mais. E a gente foi atrás e falei, não faz isso, amado, cara. E a gente vai falar o valor da caixa. Você sabe quanto custa uma caixa dessa? R$150 mínimo. Tá? Dependendo aí dos gastos, pode até aumentar mais, mas mínimo é R$150, são $30 uma caixa dessa. Né? Então, em média, é isso aí. Amado, nós fomos sair atrás, o irmão foi atrás de ver, né? Olha, encontramos caixa jogada numa igreja, caixa noutra igreja, espatifou caixa para um lado para o outro. Meu Deus do céu! E aí para esse irmão, que hoje é o nosso coordenador, foi uma experiência. Eu falei, tá vendo, cara? Tô falando para você como é que é, então não funciona, tá? Há um tempo atrás, foi enviado material para um determinado lugar, e aí eu falei pro irmão, falei, olha, vai lá, pega com eles lá, tá? E eles estavam pegando material, foi para a igreja lá, né? E 2 meses acabou o material, 500 caixas. Eu tenho uma média, normalmente um ponto de apoio bem ativo, com evangelistas trabalhando constantemente, com perca mínima de material. Perca mínima é material que estraga, perca mínima. Ou seja, tu dá 3 caixas para o evangelista, ele pega, vai lá e utiliza o material. Volta dizendo que acabou, pega mais 3, 4 caixas, vai lá, utiliza e volta dizendo que acabou. Perca mínima, isso é chamado perca mínima. Pode perder material, vamos dizer, ele tá lá com um bolo de material, tá chovendo, caiu o material e perdeu um bolinho daquele de 25
livretos, tá? Caiu na lama daquela lá, perdeu o material. Então, mas isso aí é chamado de perca mínima, né? Então, mas o processo é esse. O líder do ponto de apoio dá o material para o evangelista pega, vai lá, realiza o trabalho, volta dizendo que terminou o material. Pá. A média que nós temos é de 5 a 7 meses um ponto de apoio com um número grande de evangelistas trabalhando. 5 a 7 meses. E é uma igreja que não tem mecanismo de distribuição, que não tem evangelistas identificados, nesse estilo que nós estamos vendo aqui, com 2 meses desaparece com o material. O que eles fizeram? Mandou 10 caixas para uma igreja, 20 caixas para outra, 30 caixas para a igreja, 50 caixas para outra. É assim que funciona. E aí você vai atrás dessas caixas, tu vai encontrar a caixa jogada, esquecida lá no depósito. Aí o pastor falando, mandar essas caixas para aí, não sei nem o que eu faço com esse material. Tá? É assim que funciona. Então, amado, a gente tem muita preocupação com esse ponto aí. E aí você volta àquela pergunta, né? Pastor, por que você não trabalha com os pastores? Por que você não... Tô respondendo, já respondi aqui. Pô, esse é o motivo, tá? Então a questão da experiência, já tentamos fazer isso aí, não funciona. Esses dias alguém me mandou uma mensagem e lá num ponto de apoio dele lá, fizeram uma reunião e tinha uns pastores querendo material. Eu falei, não, irmão, não é que a gente não dá para as igrejas, mas você tem que ter critério para entregar, né? Um exemplo, se a igreja vai fazer um trabalho, entrega. O evangelista ele vai ter uma ideia, eles vão fazer um trabalho num determinado bairro, entrega 5 caixas, 4 caixas para aquela igreja ali. Então eles vão pegar com o grupo deles lá, vão fazer o evangelismo. Precisou de mais? Entra em contato. Se a igreja, né, o grupo da igreja. Pastor, a gente quer continuar fazendo trabalho. Então você entrega mais 4 caixas. E a igreja tem que dar informação também de todo o trabalho em andamento. Você entrega mais 4 caixas. Levou as 4 caixas, fez o trabalho, manda de volta. Então assim, trata aquele grupo da igreja como se fosse um evangelista. É o mesmo sistema. Dá o material. O pastor pegou o material, levou, diz que fez o trabalho, daqui a pouco ele diz que quer mais, mas não dá informação, não sei o que. Não entrega porque você não sabe o que está fazendo. Né? Qual que é o motivo dele pegar o material, levar e não te dar informação? Já aconteceu isso comigo muitas vezes. E aí eu vou atrás, vou procurar saber o que fizeram com o material, amado. Você vai vendo, o camarada não tem responsabilidade nenhuma. Ou seja, ele quer fazer política usando o material que está nas suas mãos para dizer que ele é o bonitinho, entendeu? Que ele que é o cara que distribui, não sei o que, tá, blá, blá. Daqui a pouco tu vai ter problema. Tá? Tu vai ver aí que ele está usando o teu trabalho, você está como voluntário, eu como voluntário, e ele fazendo politicazinha, ganhando algum favor por lá, e o material, evangelismo, coisa nenhuma. Então, assim, isso é uma tática do inimigo, né? Para poder frear o serviço evangelístico, tá bom? Então, amados, esse é o motivo. Eu prefiro, assim, a gente identificar o evangelista. Nós temos o evangelista, investe aqui. A gente manda, busca meios, leva o material, coloca na mão daquele camarada que está evangelizando e ele tá ali, fazendo trabalho ali. Amado, o alcance do evangelista, o camarada que está todo dia fazendo trabalho é gigantesco. É literalmente isso, gigantesco, tá? Então, eu compartilho aqui essas experiências com vocês, o nosso foco. Outra coisa também, que eu já vou terminar aqui, né? Outra coisa, meu nariz tá agora escorrendo aqui. Outra coisa também, que eu comento com os irmãos, nós apresentamos esse projeto para a missão e a gente apresentou o que a gente ia fazer, qual que era o nosso alvo de trabalho e qual que era o resultado que a gente ia ter. E um dos resultados que a gente ia ter era ter perca mínima de material, ou seja, colocar o material na mão de quem vai trabalhar e ter quase 100%, né? Que é impossível 100%, mas esse é o termo que a gente usa, perca mínima de material. Então, o pessoal gostou bastante. E além da gente apresentar um projeto, a gente apresenta o resultado do projeto, tá? Ou seja, eu vou fazer isso. Quando eles mandam o material para a gente cumpre e apresenta o resultado dali, sabe? Não é só dizer que vai fazer, mas apresentar que a gente fez aquilo. E com certeza, amado, se lá atrás, se eu tivesse feito a apresentação do projeto e se eu não tivesse apresentado um resultado do projeto, com certeza hoje eu não estaria trabalhando mais nisso aí, eu não teria mais acesso a esse material, tá bom? Então deixo bem claro isso aqui para os irmãos. E aí,
foi feita uma exigência para nós. Falou, olha, Peniel, a única coisa que a gente vai pedir é que você não favoreça um ministério e outro, uma igreja, outra, né? Ministério, uma igreja em particular. Eles não querem que a gente faça isso. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma influência de solicitar o container, uma quantidade grande, e eu vou favorecer um determinado ministério. Eu não posso fazer isso. E, ao mesmo tempo, como eu não posso fazer isso, eu também não posso deixar que outro faça isso, que é o que muitas vezes acontece. Nós já temos mandado material para o pastor, para ele ajudar os pastores, e daqui a pouco o pastor me retorna e fala, não, a gente não vai ficar dando material para todo mundo não, nós vamos beneficiar primeiro os nossos evangelistas, os nossos pastores, ou seja, ele está favorecendo apenas o ministério deles. Então, assim, essa pessoa fez isso, eu dei o material, mobilizei um monte de gente de várias igrejas, tem irmãozinho da igreja XNY, e agora todo mundo trabalha em prol dele. Quando chega na mão dele, ele não quer favorecer os outros, primeiro os nossos do nosso ministério. Faz isso comigo é só uma vez, tá? Fez isso é só uma vez que faz. Ali já cortou logo, eu já reporto que aquele trabalho já não vai trabalhar mais comigo, tá bom? E isso foi uma exigência que foi feita para mim. Normalmente uma igreja, o pastor de uma igreja, a gente quer utilizar esse material, como é que eu faço para ter? O que eu vou fazer? Eu vou dar o contato dele para a missão, tá? E aí a missão vai conversar com aquela igreja e vai compartilhar gastos, tá? Uma parte do frete a igreja vai ter que pagar, entendeu? Você sabe por que a missão paga todo o custo para nós? Porque a gente coloca esse material na mão do evangelista sem custo, a gente não está cobrando dos evangelistas. Ninguém aqui é cobrado. Se tiver alguém aí sendo cobrado aí, pode falar pra gente. A gente não cobra de seu ninguém, tá? Eu não estou pedindo dinheiro de seu ninguém. Então, essas missões, elas sabem disso. E aí, nesse caso, eu não vou colocar uma caixa na mão e, você tem que me dar uma oferta, você tem que me ajudar. Eu não faço isso, tá bom? Eu não faço isso. Então, amados, são algumas exigências, algumas formas com qual a gente trabalha. O pessoal fala muito, volta a dizer que, por que você não trabalha com as igrejas? Já expliquei aqui, volta o vídeo aí, vê desde o começo, né? Esse é o motivo, tanto a exigência das missões, que é com as quais a gente trabalha, como também a exigência, a situação de problemas, né? A gente tem muito menos problemas e a gente tem um andamento do trabalho quando a gente foca no evangelismo, no evangelista e não tanto na questão das igrejas, amém? E alguém pode falar assim, pastor, mas a gente não tem evangelista em tal lugar, o que a gente vai fazer, amado? Se tiver uma igreja querendo fazer uma atividade, eu mando uma quantidade pequena. Se não tiver ninguém, eu prefiro não mandar o material para lá. Vou mandar para uma igreja lá só para dizer que eu mandei? Tá? E depois eu dizer que o material foi lá para a cidade tal e eles estão fazendo o trabalho, sendo que eu nem sei se está fazendo. Aí eu vou chegar lá, tá aquele monte de material estragado, mofado, entendeu? Cara, onde é que está a minha consciência no negócio desse? Então eu não faço, tá bom? Não faço. Eu prefiro ficar o material na minha mão, porque da minha mão eu vou mandar para outras pessoas que realmente estão precisando, tá bom? Então é isso aí. Essa é a nossa, um pouco aqui de respondendo algumas perguntas, né? Que muitas vezes o pessoal faz uma e outra vez, por que pastor? É isso aí. E já estamos de volta aqui na nossa fronteira, na nossa correria da fronteira. E continue orando por nós. Até mais.